Meu visto foi negado e nem sequer solicitaram um único documento para mim. Eu fui com um monte de documento e nem me pediram nada e eu saí de lá com meu visto negado. Quero que vocês entendam isso, exatamente o porquê que isso acontece. Vem comigo, mas antes, calma lá, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que queiram saber sobre esse assunto para ficar por dentro aí do mundo dos vistos e dos Estados Unidos. Eu estou recomeçando aqui no canal, então a tua participação aí, deixa um like, é super importante para mim, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, vocês precisam entender um único ponto essencial para vocês compreenderem o resto do vídeo todo. Ao longo desse vídeo eu vou dar vários exemplos que é realmente interessante que vocês fiquem até o final. Vamos lá, entendam. Os agentes consulares, eles não são obrigados a solicitar nenhum tipo de documento. A gente leva e a gente diz para levar os documentos por pura precaução, tá? Porque pode ser solicitado, mas não é obrigatório que eles solicitem, tá? Eles não precisam solicitar absolutamente nada. Fiquem com essa informação aí e vamos começar de fato o vídeo. Nós recebemos muitos comentários, né, a respeito que o meu visto foi negado, não me solicitaram nada, pediram que eu levasse um monte de documento, nem sequer pediram um documento, eu não pude mostrar os documentos, porque muitos nem querem, né, ver o seu documento. Não quero ver, né? Muitos nem querem ver o seu documento. E isso de fato acontece com 98% das pessoas que vão ali tirar o visto. Seja para positivo ou negativo, 98% dos casos ali, eles não pegam, né, nenhum tipo de documento. Tá? Eu tô com uma colinha aqui, gente, pra gente não perder o raciocínio lógico das coisas, tá? E essas mesmas pessoas, além de dizer que não foi solicitado nada, dizem, mas eu sou uma pessoa que tenho carro, tenho viagens já feitas, eu tenho um trabalho fixo há muitos anos, eu tenho a minha casa, enfim, eu tenho vínculos fortes que me fazem ficar, né, no Brasil, não me fazem ir querer morar fora, mas mesmo assim o meu visto é negado e eu sou negada a mostrar qualquer tipo de comprovação que eu trago na minha pastinha e que a gente de fato diz, levem os documentos, porque podem ser solicitados, mas não é obrigatório. Agora, por que que não é obrigatório? Porque quando você vai ali no teu DS 160, você já mostra ali, você já preenche ali tudo o que os agentes consulares, o que o americano precisa saber sobre você para dar ou não, né, o teu visto, ok? Então você já passa todas as informações que eles precisam. Todas as informações que estão no DS, elas são relevantes, não estão ali por um acaso. Todas as informações são relevantes. Então, aquilo tudo eles precisam saber e você já passa essa informação. Então, quando você chega na sua entrevista, eles já têm tudo sobre você, tá? É meio que uma amostragem do sistema, né? Eles já vão imediatamente ver quem é você sem precisar ali no momento da entrevista, até para ser uma coisa mais rápida, né? Você mostrar os documentos, não é necessário. Mas eu vou te explicar ainda mais pra frente o porquê, tá? Bem, eu tenho meio que uma comparação, uma analogia, tá? Quando você vai, por exemplo, comprar um carro, tá? Você vai na concessionária comprar um carro, né? E ali é feito o seu financiamento. O banco, imediatamente, eles não liberam para você, eles precisam saber quem é você, né? Onde você mora, se de fato você mora naquele local, se você tem dinheiro para pagar a prestação além de viver, né? Porque se você não tiver dinheiro para viver, você não vai pagar o dinheiro emprestado. Então, eles fazem toda uma avaliação ali da tua análise para saber se de fato você merece, né, aquele dinheiro ou não. Veja, o banco, ele não tem a intenção de negar para você o financiamento, até mesmo porque no financiamento eles ganham muito dinheiro, né? Então, não há intenção do banco negar um empréstimo para você. Nenhum banco é burro de não fazer isso, não é mesmo? A mesma coisa acontece em relação ao visto americano. Eles não têm a menor intenção de te barrar, de fazer você não ir para os Estados Unidos. Veja,
o turismo, ele é fundamental para qualquer tipo de país, para qualquer país. Ele realmente, ele gera muito, né, muita economia, né, muito a economia do país. Então, é necessário, né, que se incentive o turismo. O americano quer que você vá, porém, ele quer que você vá e volte. E que não tenha a menor intenção de ficar lá. Porque uma vez que você fica lá, já não é legal para o povo deles, né? Para o cidadão americano. Você tira o emprego do cidadão americano, você diminui ali algum salário americano, né? Porque os imigrantes têm um salário mais baixo, né? Um pagamento mais baixo. Vocês usufruem, né, da saúde, enfim, todo um contexto ali que vocês tiram do americano. Ok? Então, a intenção deles nunca é negar o teu visto, né? Muita gente coloca nos comentários, porque isso é uma máfia, porque isso é sei lá o quê, porque eles parecem que eles são carrancudos e querem... Não, eles não querem negar o visto, eles querem que você vá, mas querem que tudo seja muito redondinho, né? Para que vocês vão, consumam lá e retornem. Tanto é que quando você vai para uma entrevista, a entrevista normalmente ela não é demorada. 1, 2 minutos assim explodindo. Raríssimas exceções que demoram um pouquinho. Então ele já tem tudo ali meio prévio. Meio não, prévio. Eu já até vi relato que a pessoa disse no depoimento, né, que eles viram o diploma, né, da pessoa na mesa do agente consular, né, e o agente consular perguntou para ele, né, você tem formação em 2 faculdades? Você tem o teu diploma para eu ver? Mas o diploma já estava na mesa do agente consular. Então, ele já tem ali tudo teu prévio. Já teve relato também de pessoas dizendo que quando chegou no trabalho, né, um determinado dia, não pós o visto, né, determinado dia ligaram, né, para o trabalho perguntando se de fato ele trabalhava lá tanto tempo, assim como ele tinha colocado no DS. Então existem vários relatos que realmente interligam aí a possibilidade de eles terem uma análise aprofundada prévia sobre tudo aquilo que vocês já colocam no DS. Vou contar o caso aqui da minha mãe, tá? Minha mãe, quando tirou o primeiro visto, foi lá no Rio de Janeiro, né, e ela disse que ia viajar, perguntaram para ela para onde ela iria, ela disse para Orlando, né, com a filha dela, com a família da filha dela, que no meu caso era a minha família, né, e perguntaram, quem é o fulano? Aí ela disse, o fulano é o esposo da minha filha, no caso, o meu marido. Então, eles interligam tudo, né? O meu marido, quando foi tirar o visto, né, na primeira vez, também no Rio de Janeiro, né, perguntaram para ele onde ele trabalhava, ele disse na tal empresa, e perguntaram, então, quem é o fundador dessa empresa? Né? E ele disse, a fundadora, porque era uma mulher, e aí ele disse o nome e imediatamente foi comprovado. Então, às vezes, eles realmente, às vezes não, então realmente eles têm ali uma pré-análise, né, sobre tudo aí que vocês já dão a informação e eles avaliam ali de fato. É por isso que é muito mais rápido quando você chega, né, no consulado, já está ali tudo muito pré-definido, e que eles te fazem algumas perguntas, se necessário for, e se necessário for, te pedem alguns documentos para comprovar alguma possível dúvida, né, sobre você, ou possível dúvida sobre o teu corpo fala, né, e eles têm essa análise, muitos deles, inclusive, são até psicólogos, para fazer o estudo mesmo ali do teu comportamento. Às vezes o nervosismo é natural, mas às vezes o nervosismo não é natural, né? Então eles pedem alguns tipos de comprovação. Então veja, gente, 98% dos casos, tanto para aprovação do visto quanto para negação do visto, 98% das pessoas que vão até ali não precisam mostrar nada, nem para ser aprovado, nem para ser reprovado, tá? E 2% ali vai para uma análise pessoal ali da pessoa, para a pessoa ver se realmente faz sentido ou não o que você escreveu, enfim, para a pessoa ver ali o teu olho, né? O olho diz, o olhar muitas vezes diz se você está mentindo ou não. Então, nesses 2% que eles podem fazer algumas perguntas e podem ali te solicitar algum documento para bater com o que está escrito no DS ou não.
Existe um ponto muito crucial, né, que é a análise de perfil. Tá? Existem dois perfis muito interessantes que mesmo que você tenha todo um pré-requisito bem redondinho, se você cair nessa análise de perfil, é possível de você não conseguir. Veja, é possível, não é obrigatório você não conseguir, mas é possível. Veja, dois pontos de análise de perfil. O primeiro ponto de análise de perfil é você ter uma pessoa bem-sucedida, você ter um bom padrão de vida, você tem filhos com uma determinada faixa de idade, né? Você ter tudo direitinho, redondinho. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho, ok, eu sou empresário, eu tenho dinheiro, eu tenho como viajar e voltar, eu tenho. Mas cai no perfil da grande maioria hoje que está indo e não retorna. Então, esse perfil é um perfil que mesmo que você tenha tudo redondinho, sem nenhum tipo de mentira, nenhum tipo de nada, é um perfil que normalmente pode ser negado. Existe um outro perfil também, um perfil de uma pessoa mais simples, né, mas que tem uma casinha, que tem um trabalho, né, mas que é tipo encanador, que é eletricista, né, tem filhos também na mesma faixa etária, né, os pais também na mesma faixa etária. Esse tipo de pessoa também é um outro perfil. É um outro perfil que também vai para os Estados Unidos e não volta, porque aí tenta ali um subemprego, né, onde ganha muito mais do que aqui de fato, né, onde tem uma qualidade de vida muito melhor, e essas pessoas também buscam, né, um visto de turista. Tá? Então, esses dois pontos, né, de análise de perfil é importante. Ainda que você esteja todo redondinho, é possível de você negarem o teu visto por conta desses dois pontos de perfil que vão para ficar e que não retornam, né, mesmo com o visto de turismo, e lá eles ficam ilegal e tá tudo bem. Eu realmente imagino que a grande maioria das pessoas que estejam aqui estejam chateadas, obviamente, né? A gente faz um investimento sem nenhum tipo de retorno, mas também quando a gente vai fazer um visto, não há nenhum tipo de obrigatoriedade deles te darem o visto, né? O visto não é só os Estados Unidos que pedem, muitos outros países também pedem, inclusive, se eu não me engano, o Brasil, né? Então, de fato, eu imagino que realmente é chato, né? Mas eles não têm nenhum tipo de intenção de negar o visto, né? O turismo é um forte fator econômico dos Estados Unidos e eles não pretendem barrar isso. Eles só pretendem barrar mesmo a intencionalidade de irem com o visto de turista e por lá ficarem. O fato de você ter tido o visto negado uma vez não necessariamente faz com que a segunda vez ele também seja negado. Não há obrigatoriedade nisso. Tá? Pode ser que numa segunda vez haja, né, a possibilidade de você ter o visto, ok? Eu indico, eu não sou uma pessoa que tem uma empresa de visto, não tenho isso, mas eu indico você que pela segunda vez foi e negou, né, no caso a primeira vez foi e negou, ir na segunda vez já com uma análise de um profissional, gente, veja, um profissional realmente confiável, porque existe um monte de profissional aí no mercado que não é bacana. Já recebi um monte de relato também de já foi enganada até pelo profissional. Então, procurem um profissional super bacana, né? E vejam ali uma análise de perfil, enfim, para ver o que eles podem te ajudar. E na segunda vez tem uma maior probabilidade de você conseguir o visto. Lembrando que você ter uma análise de perfil por uma empresa especializada também não quer dizer que você vai conseguir o visto, tá, gente? Que isso fique muito bem claro na cabeça de vocês, que nada é garantia que você vai conseguir o visto. Então, que fique muito bem claro, gente, que por mais que vocês consigam, né, ir pagar uma empresa para fazer uma análise ali, não é garantia também que você vai conseguir o visto. Ninguém pode garantir que você vai conseguir o visto e nem que não vai conseguir o visto, tá? Então, ali realmente você ir e estar preparada para sim ou não.